Oi pessoal, nessa videoaula a gente vai falar sobre funções exponenciais, né? Então primeiro nós vamos fazer uma revisão de potência, do cálculo de potenciações, assim como as propriedades operatórias, né, das potências, e vamos ver essas funções exponenciais, aplicações das funções exponenciais, resolução de equações exponenciais, para na próxima videoaula a gente falar sobre as funções logarítmicas, né, que é a inversa da exponencial. Então, primeiro, vamos lembrar, né, fazer algumas revisões sobre potenciação e lembrar as principais propriedades operatórias do cálculo de potências. Então, primeiro, o que significa a potenciação? Quando a gente fala de expoente natural, a potenciação serve para simplificar a escrita de um produto de fatores iguais, né? Então, se eu tenho um n natural, o que significa b elevado a n? Significa um produto de n fatores iguais a b, certo? Isso para qualquer b real, né? Para qualquer base real. Na potenciação, a gente tem o b é chamado de base, né? O n é o expoente e o resultado é a potência, né? O valor desse produto aqui é a potência. Ainda quando a gente tem um n natural, o que significa b elevado a menos n? Ou seja, b elevado a um inteiro negativo. É o inverso multiplicativo de b elevado a n, né? A gente inverte a base, certo? E eleva a esse expoente n natural. Por exemplo, alguns exemplos então. O que significa, por exemplo, 5 elevado ao cubo? Significa um produto de 3 fatores iguais a 5, né? Que vai dar 125, certo? Agora, o que significa 5 elevado a menos 3? É o inverso multiplicativo, né? Elevado ao cubo positivo. Ou seja, vai dar 1/125. Ok? Se a base já for um número racional, né? For um número, por exemplo, um racional não inteiro, aliás, né? Se for, por exemplo, 3 meios elevado, sei lá, menos 4. A gente inverte a base, fica 2/3 e aí elevado a quarto positivo. E aí a gente eleva, né? Também já adiantando aqui uma outra propriedade, ó. A gente eleva cada número, né? Numerador e denominador à quarta. Então, por exemplo, 2 à quarta dá 16 e 3 à quarta dá 81. Então, 3 meios elevado a menos 4 é igual a 16/81, certo? Então, isso é o cálculo de potências com expoentes inteiros, né? Inteiros positivos e inteiros negativos. Quando os expoentes não são inteiros, quando os expoentes são racionais, então se a gente tiver P, que é a base real, e P e Q inteiros, e aí a gente vai ter então P sobre Q como um número racional, como que a gente calcula, né? Então, uma potência de base, qualquer base real e expoente racional. Isso é equivalente a uma raiz, né? Uma radiciação. O índice da raiz vai ser o denominador dessa fração, né? O Q. E esse numerador fica sendo o expoente da base B dentro da raiz. Então, por exemplo, o que significa 25 elevado a meio? Significa raiz quadrada, ó, que é o índice 2. Quando é raiz quadrada, a gente omite, né, o índice da raiz. Raiz quadrada de 25 elevado a 1. Também 25 elevado a 1 eu posso omitir. Ou seja, raiz quadrada de 25, que é 5, certo? O que significa menos 8 elevado a 1/3? É raiz cúbica de menos 8 elevado a 1, ou seja, raiz cúbica de menos 8, que equivale a menos 2, certo? Agora, prestem atenção numa questão aqui, ó. O que significa menos 4 elevado a meio? Isso aqui equivaleria a raiz quadrada de menos 4, né? Só que isso daqui não é real, tá? Isso não pertence aos reais, isso aqui é um número complexo. E em cálculo, como a gente vai trabalhar sempre dentro do conjunto dos reais, né? Isso daqui não vai fazer sentido para as funções de domínio e contra-domínio reais. Então, por isso que na hora que eu for definir a função exponencial, eu vou pedir, né? Eu vou exigir que a base seja um real positivo, para não haver esse tipo de problema, para estar definido para qualquer real. Porque se a base for um real positivo, eu posso colocar qualquer tipo de expoente que o resultado é real, entendeu? Então, o expoente racional equivale a uma raiz. E o expoente irracional? A gente pode calcular esses expoentes a princípio por aproximações, mas depois quando a gente vê logaritmo, né, a gente vai ver que também faz algum sentido
usar logaritmo para expressar essas potências com expoente racional. Então, por exemplo, o que significa 2 elevado a π? Π é um número irracional. Eu posso trabalhar por aproximações, e aproximando π. Então, se eu aproximar π por 3, 2 elevado ao cubo é 8. Se eu aproximar π por 3,1, dá isso daqui. 3,14, isso daqui. 3,141, isso daqui. Então, vou aumentando, né, a quantidade de casas decimais e observa que o resultado converge para algum valor. O que seria o valor exato? Vamos pegar a calculadora e achar o valor exato de 2 elevado a π? Estou fazendo aqui na calculadora, né? Direto, eu vou usar essa funçãozinha aqui, 2 elevado a π. Olha legal. Pera, aí ele só me deu o valor de π. 2 elevado a π. Então, ó, 8, é um número irracional também, né? Como eu estou elevando 2 a um número irracional, meu resultado também é irracional. Comparando com o que a gente foi aproximando lá na tabela, ó, vendo aqui eu cheguei até o 4,9, né? Aliás, 7,7 também tá igual, né? Então aqui tem mais casas, porque lógico essa calculadora consegue, né, me mostrar o resultado com uma aproximação maior, certo? Então o que eu quero mostrar com isso? Que é possível eu resolver uma potência de base real positiva. Então, se eu tenho uma base B real positiva, ou melhor, real não negativa, né? Que a gente vai... Aliás, eu acho que para definir a função, a gente vai precisar da real positiva, né? Eu vou excluir o zero também. Se eu tenho uma base B real positiva, B elevado a qualquer número real, né? B elevado a x, qualquer que seja o x real, está definido, certo? Então, se o x for inteiro, eu multiplico, inteiro positivo, eu multiplico bx vezes, se o x for inteiro negativo, eu inverto a base. Aqui já observa por que a base não pode ser zero, né? Por exemplo, 0 elevado a menos 5. Zero não tem inverso multiplicativo. Então, para poder definir que o x, né, que o expoente seja qualquer real, eu preciso que a base seja positiva, não pode ser negativa nem zero. Então, ó, inteiro positivo, basta multiplicar. Inteiro negativo, basta achar o inverso multiplicativo de b, né, e depois multiplicar. Se o x for racional, eu vou transformar numa radiciação, e que se a base for positiva, o resultado é real para qualquer que seja o x, né? E se o x for irracional, a gente pode trabalhar por aproximações, e a gente sabe que existe um valor irracional correspondente, né? Uma base real positiva elevada a um número irracional. Então, isso daqui, ó, é um número real para qualquer que seja o x real, desde que a base seja real positiva, certo? Por que isso é importante? Porque agora nós vamos definir, né? Aliás, antes de definir a função exponencial, vamos lembrar algumas propriedades de potenciação. Essas propriedades são bem importantes e ajudam a gente a simplificar alguns cálculos, né? Quando a gente vai falar de potenciação. Então, por exemplo, o produto de potências de mesma base, uma base B elevada a n vezes uma base B elevada a m, eu posso escrever como uma potência só de base B elevada à soma dos expoentes, né? Então, o produto vira uma soma de expoentes. Assim como um quociente de potências de mesma base, eu conservo a base, subtraio os expoentes. Então, esse menos esse. Potência de potência. Eu mantenho a base e multiplico os expoentes, certo? Então, n vezes n. E aqui uma consequência, uma questão da definição também, né? Que qualquer base real diferente de zero, lógico, elevada a zero é igual a 1, tá? Zero elevado a zero é uma indefinição. Mas qualquer base real não nula elevada a zero equivale a 1, ok? E essas propriedades valem para qualquer n reais, certo? Vamos ver algum exemplo primeiro antes de definir a função exponencial. Eu quero achar o valor dessas 4 expressões aqui. Ficou apagadinho as letras aqui. A primeira, menos 8 elevado a 2/3. Observa que o menos não está elevado à potência, assim como é diferente do de baixo. Tá vendo que aqui eu coloquei um parêntese no menos 8? Então, o menos está elevado a essa potência na letra B. Na A, não. Então, o que eu vou escrever aqui, né? Eu vou escrever assim, ó, mantenho o sinal de menos na frente, eu vou transformar essa potência com expoente racional numa raiz. O índice da raiz vai ser 3, tá? A raiz cúbica, de 8 elevado ao quadrado, certo? Eu vou decompor esse 8. O 8 não é 2 ao cubo? Eu posso escrever assim, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo, e aí ao quadrado que está aqui dentro, tá certo?
Então, eu transformei o 8, né, na sua fatoração, que é 2 ao cubo. Posso usar uma propriedade de potência aqui, ó. 3 vezes 2, posso escrever 2 elevado à sexta. E aí eu posso voltar essa raiz para a forma de potência, né, com expoente racional. Isso aqui é a mesma coisa que menos 2 elevado a 6 terços. Ó, isso aqui é o numerador e isso é o denominador. Por que eu fiz isso? 6 dividido por 3 é 2 inteiros, então isso daqui equivale a isso, ó, menos 2 elevado ao quadrado. Esse menos não está elevado ao quadrado, então no resultado eu vou carregar ele e vou calcular. P4. Essa é uma forma, tá, de resolver usando as propriedades, mas lógico que poderia ter outras formas. Então, por exemplo, se eu preferisse elevar ao quadrado aqui, 8 ao quadrado é 64. Eu sei que raiz cúbica de 64 é 4, já chegaria direto lá, né? Mas quando a gente está trabalhando com números maiores, isso daqui vai ser bem vantajoso, né? Usar essas propriedades, usar a definição da potência com expoente racional, certo? Qual vai ser a diferença para essa daqui? Essa daqui o menos tem que ficar dentro da raiz, né? Porque ele está dentro da potenciação. Então, isso daqui equivale a isso, ó. Certo? Raiz cúbica de menos 8 ao quadrado. Mas observa, né, que isso, menos 8 ao quadrado vai dar 64 positivo, assim como o de cima. Então, a raiz cúbica de 64 vai dar 4. A diferença é que agora o sinal de menos, né, não vai ser carregado até o final. Ele sumiu aqui na hora que eu elevei a quadrado. Então, o resultado dessa segunda é 4 positivo, certo? Isso daqui, né, o que é 8 elevado a menos 2 terços? Primeira coisa, expoente negativo. A gente tem que achar o inverso multiplicativo da base. O inverso de 8 é 1/8, certo? E aí, ao invés de elevar 2 terços negativo, eu elevo a 2 terços positivo. Então, isso daqui é a mesma coisa que 1/8 elevado a 2 terços. E agora, usando, né, a correspondente na forma de raiz, isso vai ficar raiz cúbica de 1/8 elevado ao quadrado, certo? Eleva 1/8 ao quadrado, dá 1/64. Ou poderia usar também as propriedades, né? Mas, como agora a gente já sabe que raiz cúbica de 64 é 4, isso daqui vai dar 1/4. Ok? Então, a resposta da C é 1/4. Agora, isso daqui, ó, 9 elevado a menos 0,5. Eu posso escrever esse menos 0,5 na forma de fração, né? Meio é equivalente à fração 1/2. Ou, se a gente fosse escrever a fração decimal, né? Isso daqui tem uma casa, 5 décimos, simplificando por 5, 1/2. Então, 9 elevado a menos meio. Como expoente é negativo, eu tenho que inverter a base. Então, é 1/9 elevado a meio. E aí, transformando em radiciação, isso vai ser raiz quadrada, a gente não precisa colocar o índice, né? A gente omite, de 1/9 elevado a 1. Raiz quadrada de 1/9 é 1 terço. Então, tá aqui a resposta da D. Beleza? Mais um exemplo. Agora eu vou usar propriedades de potenciação para simplificar essa expressão, né? Escrever como uma potência só. Então, primeiro, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes. Então, isso daqui vai ficar assim, ó. 2 elevado a 11ª potência vezes 2 elevado a 15, né? 15ª potência. Aqui embaixo eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. O que eu posso fazer? Manter a base e somar os expoentes, né? Esse é 2 elevado a 10. Aqui em cima a mesma coisa, multiplicação de potência de mesma base. Então eu posso manter a base e somar os expoentes. Então fica 2 a 25 sobre 2 a 10º, certo? Isso dá 2 elevado a 15. Então pronto, ó. Porque agora eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, eu fiz o que o exercício pedia, né? Escrevi como uma única potência. Não vou calcular, né? Porque não é interesse aqui. Mais um exemplo agora, usando fatoração e usando as propriedades de potência, nós vamos resolver essas equações exponenciais. Então, o que são equações exponenciais? A incógnita da equação, né? O x, está no expoente de alguma potência. Então, na letra A, ó, 2 elevado a x igual a 64. Nesses casos, em todas essas equações aqui, vai ser possível resolver achando resultados racionais, tá? Eu não vou precisar ainda usar logaritmos para resolver, como na próxima videoaula. Mas aqui, como que a gente vai fazer, então, para resolver? Eu vou transformar esse número que está de cá, o 64, numa potência de base equivalente, ou seja, uma potência de base 2. 64 é a mesma coisa que 2 elevado a sexta. Então,
Podem decompor, né? Façam uma fatoração de 64. Vocês vão ver que vai dar 6 fatores iguais a 2, tá? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, 6 fatores vai dar equivalente a 64. Então, aqui eu repito esse 2ax. Então, uma vez que eu tenho uma igualdade com potências de base igual, eu preciso que os expoentes sejam iguais. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a sexta, o x precisa ser 6, certo? Então, meio que a gente esquece a base, né? E iguala os expoentes. Então, essa é a resposta da A. O valor da conjunto de solução, né, dessa equação da A é 6, beleza? Na B, como que a gente vai resolver, então, essa equação exponencial? Deixa eu ver se cabe aqui. Acho que não vai caber. Deixa eu colocar embaixo. Dez elevado a x sobre elevado a 1 menos x. Esse número aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. É a mesma coisa que 10 elevado a menos 6, tá? Lembrou da notação científica? Então, isso daqui, ó, contém 6 casas decimais, é 1 milionésimo. Ou seja, 1 sobre 1 milhão. 1 milhão é 10 a sexta. Então, invertendo, né, 10 a menos 6. Aqui, usando propriedade de potência, ó, tem a potência de potência. Eu vou manter a base e multiplicar os expoentes. X que multiplica 1 menos x. Então, ó, x que multiplica 1 menos x. Fazendo esse distributivo, isso vai dar x menos x quadrado, certo? E aí, né, agora a partir da exponencial eu terminei. Se as bases, eu tenho uma igualdade com duas bases iguais, eu preciso que os expoentes também sejam iguais, ou seja, x menos x quadrado seja igual a menos 6. E aqui observe que a gente tem uma equação do segundo grau, né? Para resolver essa equação de segundo grau, eu vou fazer assim, eu vou passar o x quadrado para cá positivo e o x para cá negativo. Daí do lado de cá sobra 0, né? E aí que vai ficar x quadrado menos x menos 6, certo? Essa equação acho que é conveniente fazer por soma e produto. E aí por soma a gente tem que a soma seja 1, né? O oposto de b dividido por a, então o oposto de menos 1 por 1. E o produto seja c dividido por a, ou seja, menos 6. Eu estou procurando, então, dois números que eu somo e obtenho 1, que eu multiplico e obtenho 6. Esses números, menos 6, aliás, perdão. Esses números são menos 2 e 3. Ó, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 2 com mais 3 dá 1. Então, aqui eu tenho as duas raízes dessa equação de segundo grau e dessa equação exponencial, né? Então, qual vai ser o conjunto de solução dessa equação exponencial aqui? O conjunto de solução dessa equação vai ser menos 2... 3. Observe que ambas fazem sentido, né, para a equação. Eu posso colocar qualquer número real aqui no expoente. Bem? Eu vou passar para a lousa que agora não vai caber aqui, né? Então agora eu tenho que resolver essa daqui. 2 elevado a x mais 1 mais 2 elevado a x igual a 48. Tá, deixa eu pegar. 2 elevado a x mais 1 mais 2 elevado a x igual a 48. Agora, vamos tomar um certo cuidado que a gente não pode juntar isso aqui numa potência só, porque isso aqui é uma soma, né? Se fosse um produto aqui no lugar dessa soma, eu conservaria a base e somaria os expoentes. Mas na soma, não. O que a gente vai fazendo? Como que a gente vai conseguir resolver essa equação, então, né? Já que eu tenho duas potências separadas, a minha ideia é sempre chegar numa potência só de cá e numa potência só do outro lado da igualdade, para poder igualar as bases. Esse 2 elevado a x mais 1, vou usar uma propriedade de potência que eu posso escrever ele assim, não posso? 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1, né? Porque eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, isso daqui é equivalente a isso, tá certo? E aí, o resto, por enquanto, eu vou repetir. Por que eu fiz isso? Porque agora, aqui, ó, eu posso colocar o 2 elevado a x em evidência nesse primeiro membro, né? Se eu colocar o 2 elevado a x em evidência, o que está multiplicando ele aqui? É o 2. E aqui, como não tem nada multiplicando, né? É 1. Então, é 2 mais 1. Certo? Aqui vai ficar 3 multiplicando essa potência e eu vou passar para lá dividindo. Então, vai ficar 2 elevado a x igual a 48 dividido por 3. 48 por 3 dá 16, né? Então, vai ficar assim, 2 elevado a x igual a 16. E aí, agora é só transformar esse 16 numa potência de base 2. 16 é a mesma coisa que 2 à quarta. E aí, bases iguais, expoentes iguais. Então, x igual a 4. Prontinho. Essa é meu conjunto de solução, né?
dessa terceira equação. Bem? Bom, essa daqui a gente vai precisar de um artifício um pouquinho diferente, né? Porque aqui eu tenho 3 elevado a 2x. Se eu transformar, por exemplo, ele dessa forma aqui, ó, 3 elevado a x vezes 3 elevado a x, né? Que é equivalente, né? X mais x, 2x. E tentar pôr em evidência, isso não vai me ajudar. Por quê? Vou só pensar aqui nessa possível solução, né? Se eu colocar 3 elevado a x em evidência, não vai me ajudar, porque nesse fator já não tem. Eu poderia passar o 15 para lá positivo, beleza. Mas esse 3 elevado a x que vai sobrar dentro do parêntese vai me impedir de conseguir terminar a resolução, né? Porque é isso aqui, o x é incógnito, então 3 elevado a x é um valor desconhecido. Então não vai ser esse método que a gente vai usar para resolver essa equação exponencial. Então o que eu posso fazer aqui? A primeira coisa a se observar, né, é que aqui eu tenho 3 elevado a 2x. Eu poderia escrever isso daqui assim, ó. 3 elevado a x ao quadrado, não posso? Porque aí eu mantenho a base e multiplico os expoentes. X vezes 2, 2x. E aí a minha equação fica escrita dessa forma, ó. Então, trocando 3 elevado a 2x por 3 elevado a x ao quadrado, fica dessa forma. E aí observe que a gente pode fazer uma mudancinha de variável. Eu vou fazer uma mudança de variável. Como assim? Eu vou chamar esse 3 elevado a x de u, por exemplo. Por quê? Se eu chamar 3 elevado a x de u, então aqui vai aparecer o u e aqui vai aparecer o u quadrado. Não vai ficar uma equação de segundo grau em u? Vamos lá para a lousa resolver essa equação de segundo grau. Então, a minha equação, ó, trocando o 3ax por u, depois eu volto, né, nessa mudança de variável para determinar o valor do x, ou os valores do x, né? Mas chamando 3 elevado a x de u, minha equação vai ficar u quadrado mais 2u menos 15 igual a zero. Então, deixa eu colocar aqui. Então, ó, minha equação vai ficar assim. U quadrado mais 2u menos 15. É isso mesmo, né? E aí eu tenho uma equação de segundo grau em u. Essa equação de segundo grau em u, o que eu posso fazer? Eu posso completar quadrado, eu posso fazer a fórmula resolutiva, né? Ou eu posso tentar por soma e produto. Deixa eu ver se por soma e produto soma e produto vai ser o ideal aqui também, porque vai dar resultados inteiros. A soma é o oposto de b dividido por a, então menos 2. O produto é c dividido por a, então menos 15. Então eu estou procurando dois números que eu multiplico e dá menos 15 e que eu somo e dá menos 2. Esses números são menos 5 e 3. Ó, menos 5 vezes 3 dá menos 15. Menos 5 mais 3 sobra menos 2, certo? Então essas são as duas raízes dessa equação do segundo grau. Só que lembrem que eu fiz uma mudança de variável. O que é u? É 3 elevado a x, tá? Agora a gente tem que voltar, né? Então, como eu tinha chamado isso, ó, o u é 3 elevado a x, então, se o u for menos 5, então menos 5 igual a 3 elevado a x. Observem, gente, que isso daqui não tem solução real. Aliás, não tem nem solução nem nos complexos, né? Por que não tem solução? 3 elevado a um número real, tem como dar um número negativo? Não, né? Se a base é positiva, pensem comigo, qualquer potência com qualquer expoente vai dar sempre positivo, tá? Então, isso daqui não tem solução. Então, o u não pode ser menos 5, a gente descarta essa solução da equação quadrática. Então, o u só pode ser 3, né? Vamos testar se o 3 dá certo. Então, fica assim, ó, 3 é igual a 3 elevado a x. Aqui é como se fosse 3 elevado a 1, né? Então, eu tenho a mesma base e o x é igual a 1. Então, só tem uma solução essa equação exponencial. Então, o conjunto de solução dessa equação exponencial é unitário, né? Formado pelo 1. Beleza? Bom, então agora nós vamos definir a função exponencial. O que a gente vai chamar de função exponencial, né? Vai ser uma função da forma f de x igual a b elevado a x, onde b é um real positivo, tá? Então, por isso que eu disse lá em cima, né? Não pode ser zero, não pode ser negativo. Uma expressão dessa forma vai ser chamada de função exponencial de base b. Então, alguns exemplos, ó. 2 elevado a x, meio elevado a x, π elevado a x. Então, qualquer base real positiva elevada a x é a função exponencial de base b. Então, essa aqui é uma função básica, tá? Lógico que depois eu posso incrementar ela, por exemplo, sei lá, eu multiplico esse 2 elevado a x por 3 e somo 1, né?
Continua sendo uma função exponencial com algumas acrescido de algumas coisas que vai alterar um pouquinho o gráfico, né, a representação, que nós vamos ver aqui em seguida, tá? Então, aqui são alguns exemplos de função exponencial. E o gráfico da função exponencial, né? Como que ele vai ser representado? Quais são as características da curva da função exponencial? Para saber isso, nós vamos construir juntos aqui o gráfico dessas duas funções exponenciais. 2 elevado a x, f de x ou y igual a 2 elevado a x, e f de x ou y igual a meio elevado a x. Tá? Para construir esse gráfico inicialmente, vamos fazer assim, ó, eu vou atribuir alguns valores reais para x, tá? De preferência inteiros, né, para ficar mais fácil o cálculo, e vou achar alguns pontos, alguns pares ordenados que eu vou colocar no plano cartesiano para representar o gráfico. Então, por exemplo, se o x for menos 3, a imagem vai ser 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que meio elevado ao cubo, né? Meio elevado ao cubo que dá 1/8, beleza? Se o x for menos 2, 2 elevado a menos 2 vai dar 1/4. Podem conferir. Se o x for menos 1, 2 elevado a menos 1 vai dar 1/2. Se o x for 0, 2 elevado a 0 é 1, tá? Qualquer base real não nula elevado a 0 é 1. Se o x for 1, 2 elevado à primeira é 2. Então, ó, outra questão importante, né? 2 elevado, qualquer base elevada a 1 é ela mesma, tá? Se o x for 2, 2 ao quadrado é 4. Aí não vai caber aqui, né? Mas eu quero achar mais um ponto. Se o x for 3, 2 ao cubo é 8. Então, eu tenho aqui alguns pontos, né, que a gente pode já usar para esboçar o gráfico. Deixa eu tentar fazer o gráfico aqui. Vou só fazer um esboço. Nossa Senhora. Tentar fazer um esboço aqui, mas depois eu vou construir lá no GeoGebra certinho, tá? Ó, então, quais eram os pontos que eu achei? Quando x era 1, a imagem era 2, né? 2 elevado a 1 era 2. Deixa eu marcando de outra cor aqui os pontos. Quando x era 2, a imagem era 4, né? 2 elevado ao quadrado era 4. Quando x era 3, a imagem era 8. Então, 2 elevado ao cubo é 8. Minha escala tá meio ruim, tá? Mas nós vamos conferir depois lá no GeoGebra. Agora, quando x era 0, a imagem é 1, né? 2 elevado a 0 é igual a 1. Quando x é menos 1, então, a imagem tinha dado meio, né? Metade entre 0 e 1 tá aqui, certo? Quando x era menos 2, a imagem tinha dado 1/4, ou seja, a metade desse meio aqui, né? Tá mais ou menos aqui. E quando era menos 3, tinha dado 1/8, mais na metade aqui, ou seja, vai chegando pertinho do zero, tá? Só pra gente já observar, então, mais ou menos, né, a característica dessa curva exponencial. Nossa. Mais ou menos assim, tá? O que eu quero que vocês observem, né? Então, dessa curva da função 2 elevado a x. Essa função é crescente, né? Porque à medida que eu aumento o x, a imagem também aumenta. Então, é uma função estritamente crescente, né? Ela só cresce. E à medida que eu aumento o x, ela cresce mais rápido, ela vai ficando mais íngreme, né? Com uma inclinação maior. A questão da inclinação de curvas vai ser importante quando a gente vê, daqui a pouco, né? Quando a gente vê a definição de derivadas, tá? À medida que eu for caminhando com o x aqui para os negativos, né? Fazer o x tender a menos infinito, a função vai se aproximando de zero, mas não tem como dar zero, tá? Então, voltando aqui, ó, nessa função y igual a meio elevado a x, observe que ela poderia ser escrita assim também, ó. Ela poderia ser escrita como 2 elevado a menos x, não poderia? Por quê? Porque 2 é o inverso multiplicativo de meio. E aí, se eu troco o sinal, né, do expoente. E por que eu estou falando isso? Né? Precisam ver que ela é simétrica em relação a simétrica a essa outra curva que a gente construiu agora, em relação ao eixo dos y, né? Por quê? Porque se a gente começar, vamos substituir alguns pontos e observar, se a gente começar a substituir esses pontos aqui, então, por exemplo, quando x é menos 3, vai ficar meio elevado a menos 3.
E aí eu inverto a base, o inverso de meio é 2. Então vai ficar 2 elevado ao oposto de menos 3. Então 2 elevado ao cubo, que é 8. Vai dar outro ponto aqui, né? Então quer dizer, quando eu troco o x pelo seu oposto, a imagem vai dar o valor inverso multiplicativo, né? Então quando o x é menos 3, vai dar 8. Quando o x for 3, vai dar 1/8. Vai inverter, certo? Então, quando x é menos 2, vai dar 4. Quando x é menos 1, vai dar 2. 0 vai continuar dando 1, né? 1 vai dar meio. Quando x for 2, vai dar 1/4. E quando x for 3, vai dar 1/8. Vamos construir o gráfico dessa lá junto com o gráfico da função que eu acabei de construir, né? Da 2 elevado a x. Então, ó, trocando os pontos aqui, deixa eu colocar de verde. A gente viu que quando x é 1, a imagem dá 2, ó. É o ponto simétrico, né, simétrico a essa curva em relação ao eixo dos y. Quando x é menos 2, vai dar 4, vai dar o ponto simétrico aqui, né? Quando x é 1, vai dar meio simétrico do lado de cá. Quando x é 2, vai dar 1/4. Quando x é menos 3, vai dar 8. Então, a curva vai ficar, né, agora decrescente. Conseguem observar? Finge que tá retinho aqui. Então, uma curva agora decrescente, né? Simétrica a essa curva vermelha em relação ao eixo dos y. Então, isso aqui, né, sempre vai acontecer. Uma característica em comum das duas. Ambas passam pelo ponto 0, 1, né? E isso vai acontecer em qualquer função do tipo b elevado a x, não é? Porque qualquer base elevada a 0 é igual a 1. Essa já é uma característica do gráfico, né, dessa função básica aqui, y é igual a b elevado a x, certo? Essas características, e observe outra coisa, né? Essa daqui que tinha como base o 2 é crescente e essa que tinha como base o meio é decrescente. O que a gente também pode observar? Quando a base for maior que 1, a base é sempre positiva, tá? Mas quando a base for maior que 1, a gente tem uma curva crescente, ascendente. E quando a base for menor que 1, entre 0 e 1, né, uma curva decrescente. E se a base for 1? Então, se a função for assim, ó, 1 elevado a x. 1 elevado a qualquer expoente real é sempre 1, né? 1 elevado ao quadrado é 1, 1 elevado a menos 2 é 1. Então, nesse caso, se a base for 1, né, vai dar uma função constante, tá certo? Então, esses são aqui os 3 formatos possíveis, né, para essa função básica aqui. Se a base for 1 é constante, se a base for maior que 1 é crescente, se a base estiver entre 0 e 1 é decrescente. Então, aqui a gente tem um resuminho, né, dessas características, ó. O gráfico sempre passa pelo ponto 0, 1, pois qualquer base elevada a 0 é igual a 1. Se a base for maior que 1, o valor de b elevado a x cresce quando o x cresce, certo? E à medida que o x decresce, né, os valores de b elevado a x tendem a 0, mas nunca vai atingir 0, como a gente observou, né? Quando a base b está entre 0 e 1, a função decresce quando o x cresce, ou seja, a função é decrescente. E à medida que eu faço o x crescer, a potência tende a 0, mas não vai atingir 0. E se a base for 1, a função é constante, como a gente acabou de verificar. Então, como eu disse aqui, essa é a função básica, né? B elevado a x. O que acontece, por exemplo, se eu, sei lá, adicionar 5? Essa mesma função, 2 elevado a x, eu adiciono 5. O que vai acontecer com essa curva? Ela vai subir 5 unidades para cá, tá certo? Vai subir 5 unidades no eixo do x. Ou se eu pego esse 2 elevado a x e multiplico por 3. Cada potência de 2, né, 2 elevado ao quadrado, que é 4, vai ficar triplicado, vai dar 12, vai dar um ponto lá em cima. O que acontece com essa curva? Ela vai se aproximar mais do eixo dos y, né? Vai ficar mais íngreme. Então, se eu multiplicar por algum número positivo, né, algum número positivo maior do que 1, né? Então, a gente vai ter algumas variações que a gente vai ver agora, né? O que pode acontecer com essas curvas. Mas, de uma forma geral, a característica da função da curva da exponencial é essa, né? E que tem essa tendência, quando a gente tiver uma função crescente, de crescimento rápido, né? Por isso, a função exponencial é usada para modelar alguns fenômenos que têm essa característica de crescimento rápido. Por exemplo, um crescimento populacional de bactérias, né? Ou a
a exponencial decrescente, o decaimento radioativo de elementos, decaimento, né, de massa de elementos radioativos. Então nós vamos ver algumas aplicações na sequência também, tá? Vamos fazer o gráfico delas no GeoGebra para a gente poder ver essas funções mais bonitinhas aqui. Então, ó, 2 elevado a x, né? E 2 elevado a menos x, ou meio elevado a x, né? É a mesma coisa, tá? Tá lá. São essas as duas funções, né, simétricas em relação ao eixo dos y. Observe que não estou falando aqui de função inversa. Lembra que função inversa é simétrica em relação à reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Aqui eu tenho duas funções cuja base é o inverso multiplicativo, né, uma da outra. Tá bem? Vamos ver mais um exemplo? Eu quero esboçar o gráfico dessa função aqui e encontrar o seu domínio. Bom, a gente já sabe como é o gráfico da função 2 elevado a x, né? Já sabe como é o gráfico da função 2 elevado a x. E como que ficaria o gráfico da função menos 2 elevado a x, né? Se eu inverter esses pontos. Então, ó, deixa eu marcar aqui alguns valores. Ó, por exemplo, quando eu tinha 2 elevado a 1, o valor da potência era 2. Agora, menos 2 elevado a 1, esse menos não está elevado à potência, então eu elevo e depois atribuo. Vai dar menos 2, vai dar o inverso aqui. Vocês concordam que os pontos que estavam aqui em cima vão ser simétricos, né? Vão ser espelhados em relação ao eixo do x? Estou pensando só nisso daqui primeiro, tá? Depois eu vou somar com esse 1, beleza? Então, ó, menos 2 elevado a x... menos 2 elevado a 1 vai dar menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado vai dar menos 4. Então, vai ser os pontos simétricos, né, aqui do lado de baixo. Se fosse só isso daqui, ó, menos 2 elevado a x, a curva ficaria aqui embaixo. Não é isso? Agora, se eu somar mais 1, o que acontece com a imagem da função? Ela sobe uma unidade para cima. Então, ó, menos 2 elevado a 1 dá menos 2. Só que eu somo mais 1, vai dar menos 1. Vai passar aqui, né? Menos 2 elevado a 0 vai dar 1, menos 1. Somo com 1, vai dar 0. Agora ela vai passar pela origem, tá vendo? Deixa eu tentar marcar de outra cor. Aqui os pontos para ficar mais fácil de ver, ó. Então aqui, menos 1, 0, 0. Menos 2 elevado ao quadrado dá menos 4, só que soma 1 vai dar menos 3. Então, menos 3 está aqui, ó, mais ou menos aqui, né? Se eu colocar menos 1, 2 elevado a menos 1 é menos meio, com aqui menos, né? E com mais 1 menos meio vai dar meio positivo, então vai dar aqui. Observe que agora a função, né, vai se aproximar do 1, sem nunca dar 1. Porque isso daqui não tem como dar 0, então somado com 1, então agora a assíntota, né, vai estar aqui no 1. A curva vai ser mais ou menos assim, então, ó. Decrescente, por que decrescente? Porque agora eu coloquei um sinal de menos na frente da base, né? Agora ela é decrescente. Isso aqui não tá muito bom. Porque aqui ela vai ser mais íngreme, né? Ela vai chegando, se aproximando mais do eixo dos y, né? Porque 3 já vai dar lá no menos 8, no menos 7, né? Porque vai dar menos 8 com mais 1, menos 7. Então, essa é a curva dessa função, certo? Domínio e imagem. O domínio é sempre os reais, né? Foi por isso que a gente definiu que a base tem que ser um real positivo, para estar definido em qualquer real. Então, o domínio é o conjunto dos reais. Então, observe no eixo do x. Tem alguma restrição para eu colocar o valor no lugar do x? Não. Domínio é real. Agora, qual que é a imagem desta função? A imagem dessa função é de menos infinito até 1 aberto. Não tem como dar 1. Então, a imagem é de menos infinito até 1. Aquelas duas funções que a gente esboçou aqui, né? Observe que a imagem era os reais positivos, né? A imagem de ambas era os reais não negativos e não nulos, porque também não tem como dar 0. Ou seja, de 0 aberto a mais infinito. Conforme, então, assim, a função básica, né? B elevado a x, sempre vai ter isso como imagem. À medida que eu vou alterando a função, somando alguma constante, multiplicando por alguma constante, então aqui eu multipliquei por menos 1 e depois somei 1, não foi isso? Peguei a base 2 elevado a x, multipliquei por menos 1 e somei 1. Então, à medida que a gente vai fazendo essas alterações, a imagem vai se alterar também, né? Então, a imagem dessa é de menos infinito até 1. Deixa eu construir o gráfico lá no GeoGebra para a gente ver bonitinho também. Então, o gráfico dessa função, ó, é 1 menos 2 elevado a x. Olha lá. Deixa eu esconder as outras. Né? Como a gente viu, a
reta assíntota está na y igual a 1, né? E é uma função decrescente que agora passa pela origem, certo? Agora, uma função importante dentro da família das exponenciais é a função exponencial de base E, que a gente chama de função exponencial natural. Esse E é um número irracional, conhecido como número de Euler, vale aproximadamente 2,71828, aqui aproximando para 5 casas decimais. Se vocês tiverem dúvida do que é esse E, né, esse número irracional, significado, eu vou deixar uma videoaula, acho que tem uns 20 minutos, explicando só sobre esse E, o contexto de surgimento dele naturalmente aí no cálculo de juros compostos, com capitalização contínua, para vocês entenderem melhor como esse E. Mas já adiantando, qual é a importância, né, dessa função exponencial natural para o cálculo? Deixa eu construir o gráfico lá no GeoGebra da função exponencial de base E. Então, ó, isso é igual a E elevado a x. Como o E é uma base positiva, né? É uma base, perdão, maior que 1, 2,7, ela é crescente, assim como a função 2 elevado a x, não é? Certo? É uma exponencial crescente, tá? Mas qual que é a importância, né? Por que a função 2 elevado a x é menos, digamos assim, menos importante do que a E elevado a x? Porque a função E elevado a x tem uma característica importante em relação à reta tangente à curva. Como assim? Deixa eu pegar aqui. Ó, por exemplo, observe que ela passa no ponto 0, 1, né? Tá. 0, 1. Oh, meu Deus. Ela passa no ponto 0, 1, tá? Ela passa também no ponto 1e. Não é isso? Quando x é 1, a imagem é e, né? Quando x é 2, ela passa do ponto 2 e e elevado ao quadrado. Eu não vou calcular isso, né? Pra gente ver certinho. E elevado ao quadrado é aproximadamente 7,3, uma coisa assim. Agora, o que eu quero que vocês observem? Eu vou traçar aqui algumas retas tangentes, vou pegar a reta tangente, a essa curva passando por cada ponto. Então, por exemplo, a reta tangente passando pelo ponto A e a curva da função. Tá lá, essa reta aqui, tá bem? Pegar outra reta tangente passando pelo ponto B e a curva da função. Então, ó, ela vai tangenciar, né? Ela vai encostar na função nesse ponto, passando pelo ponto C e a curva da função. Então, o que eu quero observar? Observem, pessoal, que a reta tangente passando por esses pontos, a inclinação dela é igual à imagem da função. Então, por exemplo, ó, a reta tangente que passa pelo ponto A, que é o 0, é essa reta aqui, ó, x mais 1. A inclinação, como é uma função afim, né, reta, a inclinação é 1, que é a imagem, é o valor do y no ponto, certo? A reta tangente que passa por esse ponto, ó, é uma função do tipo 2,7 tal, x. O que é esse 2,7128? É o número e, é ex, seria a equação dessa reta, tá? Então, esse 2,7128 não é a própria imagem do ponto B? Olha aqui, tá vendo? A reta tangente que passa por C, é essa reta aqui, ó, ela tem inclinação 7,389, tal, certo? O que é essa inclinação aqui? É o e elevado ao quadrado, ó, que é a imagem do ponto C, certo? Então, essa função exponencial e elevado a x, ela tem essa característica, que a inclinação da tangente em cada ponto é igual à imagem desse ponto, é igual ao valor do y nesse ponto. E por isso ela é importante para o cálculo, tá bem? Então, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha na videoaula seguinte sobre o número e, tá? Que eu vou deixar aí na sequência. Antes de continuar, então, vocês podem parar agora, dar uma assistida nessa videoaula antes de continuar assistindo essa daqui, que a gente vai fazer agora alguns exemplos da função exponencial, bem? Então, agora aqui algumas aplicações, né, de algumas funções exponenciais. Aqui eu tenho algumas questões de vestibular, tá? Nesse problema aqui, ó, o número de bactérias de uma cultura, T horas após o início de um certo experimento, é dado pela expressão m de t igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4t, certo? Nessas condições, quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 38.400 bactérias? Então, eu quero saber qual é o valor de t
para que o n seja esse valor aqui. Então é só substituir, né? E vamos ver se vai ser possível resolver a equação exponencial que eu vou obter. Então eu quero que o n seja isso, né? E aí eu quero... Opa, a base não é e não, aqui ainda não, estou confundindo. A base é 2, né? E aqui eu quero descobrir, determinar o valor desse t. Como que a gente vai resolver? Eu tenho uma equação exponencial, né? O que eu posso fazer aqui primeiro? Eu vou pegar esse 1.200 e passar para lá dividindo, tá? Então, vou passar esse 1.200 dividindo e vou repetir o que está de cá. Beleza? Aqui, para poder dividir, a gente pode simplificar, né? E vou dividir 384 por 12. Deixa eu pegar a calculadora. Então, ó, 384 por 12, 32 inteiros. Então, aqui deu 32, igual a 2 elevado a 0,4t. E 32 é uma potência de 2, então eu vou conseguir resolver essa equação exponencial sem precisar usar logaritmos ainda. 32 é a mesma coisa que 2 à quinta, tá certo? Bases iguais, expoentes iguais. Então, resolvendo isso, ó, eu tenho aqui 5 é igual a 0,4t. Para determinar o valor do t, eu vou pegar esse 0,4 e passar dividindo. Então, t igual a 5 dividido por 0,4. Vamos ver quanto que dá? Então, 5, opa, os menos, dividido por 0,4 dá 12,5. Esse é o valor do t, né? E esse t está sendo dado em horas. Então, 12 horas e meia após o início do experimento, né? Após o início dessa observação, a população de bactérias será, a cultura, né, terá 38.400 bactérias. Beleza? Agora sim, nós vamos ver um exemplo aqui com uma função natural, né, uma exponencial natural. É um outro contexto, mas normalmente vocês vão ver, né, que quando a gente tem a base e, ela faz mais sentido para esse tipo de problema com crescimento constante. Porque quando a gente tem, por exemplo, a função de cima tinha base 2, a gente está considerando, sei lá, por exemplo, que a cada hora a população vai dobrar. Mas e o que acontece do começo até o final dessa hora, né? A gente não está considerando um crescimento constante. Agora, quando a gente usa uma base E, já faz mais sentido. Observe também que vocês vão ver isso lá na videoaula sobre o número E, tá? Então, ó, em uma certa cultura há 1.000 bactérias em determinado instante. Após 10 minutos existem 4.000. Quantas bactérias existirão em uma hora, sabendo que elas aumentam segundo a fórmula? P igual a P0 vezes E elevado a KT, em que P é o número de bactérias, T é o tempo em horas e K é uma constante, né? Uma constante de crescimento dessa cultura. Bom, o que a gente tem? Eu estou considerando que há 1.000 bactérias em um determinado instante. Isso pode ser o nosso valor inicial, ou seja, essa população vai ser 1.000. Vou deixar esse P0 aqui por enquanto, só para vocês entenderem o que ele significa. 1.000 quando o tempo é t, é zero, né? No instante zero. Aqui K vezes zero vai dar zero e E elevado a zero dá 1, né? Qualquer base não nula elevado a zero dá 1. Então isso me dá que P0 é igual a 1.000. Então esse P0 na fórmula aqui é a população inicial que eu estou considerando, né? No caso 1.000, tá bem? Então P0 é 1.000. Aí ele me deu o seguinte, que depois de 10 minutos tem 4.000. Então eu vou usar esses valores, né? Só que tomem cuidado com uma coisa, que T é o tempo em horas. O que é 10 minutos em horas, né? 10 minutos em 60 é 1/6 de hora, podemos dizer assim, tá? Então, quando T é 1/6 de hora, eu tenho que a população é 4.000. Então, eu vou colocar assim, ó. 4.000, população inicial, 1.000, vezes E elevado a K, vezes qual que é o tempo? 1/6 de hora. Por que eu estou fazendo isso? Observem que com isso daqui eu vou conseguir meio que determinar minha constante K, tá bem? Vou passar esse 1.000 dividindo, né? Vai ficar 4.000 por 1.000, vai sobrar 4, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, que E elevado a K sobre 6 é igual a 4, certo? Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu preciso determinar o que é E elevado a K. Eu vou elevar dos dois lados a sexta potência. Por quê? Porque se eu elevar a sexta aqui, ó, vai ficar K sobre 6 vezes 6, né? Ó, então pensa assim, ó, vou elevar aqui a sexta. K sobre 6 vezes 6. Elevado a sexta. Então, eu multiplico os expoentes, né?
K sobre 6 vezes 6 sobra E elevado a K. E aqui fica 4 elevado a sexta. Tá bem? Não vou resolver essa potência, tá? Vou deixar assim, 4 elevado a sexta. Então, eu determinei que E elevado a K é igual a 4 elevado a sexta. Eu não preciso determinar ainda exatamente a constante K, tá? Até porque isso vai depender de logaritmo, que nós vamos ver na próxima aula. Então, o que eu tenho, né? Que E elevado a K é 4 a sexta. Eu quero saber qual é o número de bactérias após 1 hora. Quantas bactérias existirão em 1 hora. Então, eu quero saber para T igual a 1, não é isso? Ou seja, eu quero saber qual é o P, sabendo que P0 é 1000, né? Isso foi dado. E elevado a K vezes 1. Eu quero que o T seja 1. E aí sobra aqui, né? E elevado a K, que eu já sei aqui, ó, pela outra expressão, que é 4 a sexta. Então, isso daqui vai ser 1000 vezes 4 a sexta, certo? Se a gente quiser aqui, né, resolver na calculadora, vamos ver quanto que dá. Vai dar um número bem grande. 4 elevado a sexta, 4.096 vezes 1000. 4.096.000, beleza? Então, essa é a população, né? 4.096.000 bactérias após 1 hora. Certo? Observe como o crescimento é rápido, né? Depois de 10 minutos eu tinha 4.000. Depois de 1 hora foi para mais de 4 milhões esse número de 1000 bactérias. Certo? Então, essa é a solução deste problema. Tá? Bom, então, mais uma vez, se tiverem dúvida ou curiosidade a respeito do número E, assistam a videoaula seguinte. E agora nós vamos falar sobre logaritmos, né? Função logaritmo na próxima videoaula, para vocês conseguirem finalizar o questionário. Qualquer dúvida, deixe no fórum de dúvidas ou entre em contato. Até a próxima videoaula.